Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo no livro do profeta Joel. Nós estamos no Velho Testamento e eu gostaria de desafiá-lo a olhar para este livro que tem recomendações tremendas para o nosso dia-a-dia. Joel foi um profeta que realmente falou mensagens de Deus para os nossos dias hoje. Ele vai apresentar o dia do Senhor. Ele vai falar como nós podemos reagir à calamidade e às dificuldades. Ele vai apresentar o Senhor que é Deus, aquele que governa e protege e está conosco em todo o momento. E esta é a mensagem do grande autor Joel. Ele tem uma mensagem extremamente pertinente para os nossos dias. E eu gostaria desde já começar a olhar para este autor a partir do capítulo 1, no verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nós, de facto, olhamos para este homem, Joel, e vemos que ele tem um pai, mas não sabemos muito mais acerca das suas raízes, nem dos seus familiares. Parece, pelo texto bíblico, que Joel era uma personagem extremamente bem conhecida durante o seu tempo. Ele era um homem que bastava dizer que era filho de Petuel, neste caso, para que fosse suficientemente bem identificado. Mas o importante, mais do que dizer as suas origens, creio que o importante é o próprio nome dele. Joel significa Yahvé, ou o Senhor é Deus. Em português, o Senhor é Deus. E isto manifesta realmente que Deus é o Deus que está presente na história. Não é o Deus ausente, não é um Deus distante, mas é o Senhor que é Deus. Foi o mesmo nome, podemos dizer assim, foi a mesma expressão que Elias usou quando estava no Monte Carmelo. Não sei se você está lembrado desse episódio das Escrituras, que é relatado no livro de Reis, quando se juntam cerca de 400 profetas pagãos do Deus Baal e Elias lança um desafio à nação de Israel, dizendo: vamos verificar quem é o Deus verdadeiro. Se o Deus verdadeiro é Baal, sigam a Baal. Se o Deus verdadeiro é Yahvé, o Senhor é Deus, então sigamos a Deus com todo o coração. E o desafio consistia no seguinte: era construir um altar, colocar um animal sobre esse altar e o Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E o povo aderiu, como é óbvio, a um desafio destes. Infelizmente o povo gosta muito de ver espetáculo, mas nem sempre o espetáculo que ele assiste tem consequências na mudança de caráter e coração, como foi o caso aqui do povo de Israel. Mas, sem dúvida alguma, era um fenómeno tremendo. Eu acho que se nós assistíssemos a uma manifestação destas, provavelmente nos primeiros 30 segundos iríamos ficar convencidos. Depois, rapidamente, e é assim que infelizmente o ser humano funciona, rapidamente começávamos a conjecturar, e haveriam de certeza a aparecer uns doutores a explicar que aquilo não tem nada a ver com Deus, aquilo foi um fenómeno natural que teve a ver com a conjugação atmosférica, uma baixa pressão com alta pressão e não sei o que, não sei o que mais. E lá se ia, de facto, a ação milagrosa de Deus. Infelizmente é assim que nós seres humanos somos. Oramos, quantas vezes acontece? Pastor Paulo Chaveiro, eu venho para orar, peço as suas orações, porque está esta situação, está aquela situação, e pouco tempo depois a situação resolve-se, e a pessoa começa a justificar. Aconteceu-me isto uma vez, a pessoa começa a justificar, não, mas isto aconteceu por aquilo e aquilo outro, e eu perguntei: e será que não aconteceu porque nós orámos? É verdade, pois, é verdade, nós orámos. Nós, seres humanos,
somos assim. Pedimos a Deus a intervenção, sabemos que não temos muitas mais alternativas, que já experimentámos as alternativas todas e não conseguimos pelas nossas capacidades, e quando Deus age, nós justificamos. Não, foi a outra situação assim, aconteceu. Realmente somos terríveis nós seres humanos. Precisamos de aprender a depender mais de Deus e a adorar Deus quando Ele faz as obras que faz ao nosso redor. E então este episódio aqui, Elias tinha lançado este desafio e de facto o povo aderiu com todo o entusiasmo, porque queriam ver um espetáculo pirotécnico fantástico, que era ver fogo descer do céu sobre aquele altar, e aconteceu efetivamente. E foi nesse episódio que Elias invoca o Senhor, que é Deus, Yahvé, que é Deus. E na realidade Joel, o nome Joel significa exatamente isso, o Senhor que é Deus. Joel então é aqui um homem extremamente importante pela singularidade não só do seu nome, mas também por causa do facto de Deus utilizar este homem para transmitir a sua palavra. Começa o texto bíblico por dizer que é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Então aqui temos esta preparação para que Joel se torne um mensageiro de Deus. É necessário que, para que a mensagem de Deus seja de facto uma mensagem eficaz, uma mensagem que chegue ao seu auditório, é necessário que o profeta, aquele que declara a palavra de Deus, seja uma pessoa também fiel, uma pessoa que transmite efetivamente a mensagem de Deus, que não deturpe a seu belo prazer, enfim, a mensagem de Deus. Os textos bíblicos são muito interessantes. Quantas vezes o texto bíblico nos desafia, quer em Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros autores, nos desafiam a esta reflexão importantíssima, para que os profetas não declarem coisas que Deus não declarou. E quantas pessoas dizem que estão a falar em nome de Deus sem que Deus tivesse dado a orientação ou dado até aquela palavra. Por isso que é tão importante, e nós aqui, a equipa da Rádio Transmundial, procuramos, sem dúvida, antes de qualquer programa, orar, pedir a orientação de Deus, para que Deus possa intervir de uma forma poderosa, seja efetivamente a palavra de Deus e não as minhas. Eu estou muito consciente que as minhas palavras não convencem ninguém. E os resultados que nós temos recebido via telefone e e-mails na vida de tantos ouvintes no nosso país, eu estou plenamente consciente que é a ação de Deus na vossa vida. Eu não tenho a menor ilusão. Eu agradeço as vossas cartas, os vossos telefonemas, mas eu não tenho a menor ilusão sobre quem é que está a agir. Eu sei perfeitamente que é Deus quem age e não eu próprio com as minhas palavras ou a minha capacidade, porque eu sei as minhas limitações. Sei perfeitamente que eu só posso ser um vaso útil nas mãos de Deus quando eu reconheço as minhas limitações e quando eu percebo e me deixo usar pela palavra de Deus. Quando eu próprio deixo que o Espírito Santo possa usar as minhas palavras para chegar ao vosso coração. De outra forma, não haveria possibilidade de levar ninguém ao conhecimento da fé, não haveria outra possibilidade de ver vidas transformadas, casamentos transformados, pessoas que hoje estão diferente do que estavam há 3 ou 4 anos atrás, quando começaram a ouvir o programa Som do Livro. E isto é a palavra de Deus em ação. Então, Joel aqui claramente recebe esta orientação de Deus e ele é sensível à voz de Deus. É a palavra de Deus que iria falar através deste homem, através deste servo seu. Joel então toma esta firme decisão de ouvir somente a voz de Deus. Como seria importantíssimo que todos aqueles que supostamente falam em nome de Deus, sejam eles padres, pastores, líderes, apóstolos, bispos, o nome que quiserem ter à frente, como seria vital que estas personagens falassem só aquilo que é a palavra de Deus. Eu creio que a nossa sociedade estaria completamente transformada se da boca daqueles que são líderes espirituais saísse a única e exclusivamente a palavra de Deus para o povo. E Deus quer falar ao seu povo. Deus tem uma mensagem para hoje, para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós possa transmitir esta mensagem de esperança. É por isso que a Bíblia chama de Evangelho. O Evangelho não é nada mais do que traduzido à letra para nós, seria boa nova. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos transmitir o Evangelho, esta boa nova, esta mensagem de esperança. Infelizmente, muitas pessoas têm transmitido uma mensagem que não é de esperança para ninguém.
é uma mensagem de cataclismo, uma mensagem de miséria, mas não uma mensagem de esperança. O Evangelho é uma mensagem de esperança, uma mensagem de boa nova, boas notícias. E as boas notícias são que Deus dá uma solução à humanidade. Deus tem soluções para nós. Infelizmente os políticos querem banir Deus da nossa sociedade. A sociedade, muita dela, quer banir Deus da sua vida, mas Deus tem uma mensagem, continua a ter uma mensagem de esperança, mesmo que nós não queiramos ouvir, mesmo que nós queiramos rejeitar essa mensagem. E é por isso que é tão vital que aqueles que falam em nome de Deus falem única e exclusivamente a mensagem de Deus. É verdade que em alguns momentos Deus vai colocar o dedo na ferida, mas isso assim como quando nós vamos a um médico e vamos imaginar que nós tínhamos uma ferida grave numa perna ou num braço e aquela ferida estava prestes a inflamar de uma forma séria, a encangrenar, nós não iríamos dizer: "Só doutor, por favor, não toque nisto", não é? Não poderia ser assim. O médico iria ter que tratar, provavelmente fazer uma cirurgia, e iria causar dor, como é óbvio. E muitas vezes, quando nós olhamos para os livros como este, de Joel, nós vamos ver um livro que vai apontar o dedo às coisas, vai colocar o dedo na ferida, vai chamar as coisas pelos seus nomes e vai dizer que determinadas atitudes são pecado, precisam ser corrigidas e abandonadas. De outra forma, a ferida não será tratada. Assim como em casos extremos as feridas precisam de uma cirurgia, quer dizer, não basta chegar lá e pôr água oxigenada, porque não serve. É necessário fazer cirurgia, vai doer, tem que se raspar aquela ferida de forma a poder ela ficar completamente limpa para que os tecidos mortos não continuem a inflamar. Então, muitas vezes o texto bíblico faz o mesmo. Deus aponta as feridas e vai tentar purificar aquela ferida de forma a que, no fundo, as coisas possam ser revigoradas, esta mensagem de esperança possa acontecer e florescer de novo, porque enquanto houver podridão, houver destruição, as coisas não podem se endireitar. É por isso mesmo que é importante nós ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a ação de Deus no nosso dia-a-dia, termos esta sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Como nos dizia Jesus, o Espírito Santo, ele opera como um vento de maneira invisível. Quer dizer, nós vemos os seus efeitos, mas não conseguimos ver o vento em si mesmo. Não conseguimos colocar o vento dentro de uma garrafa, fechá-lo e analisá-lo de uma forma extremamente científica e objetiva. Enfim, entendem a ilustração. O Espírito Santo é a mesma coisa. Nós não podemos fechar o Espírito Santo num laboratório e agora vamos ver, temos aqui não sei quantas miligramas de Espírito Santo e vamos analisá-lo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos de entender, vemos a ação de Deus em nós e por isso Jesus, quando falava com Nicodemos, aquele doutor religioso que de alguma forma queria entender mais acerca da vida eterna, Jesus a certa altura diz: o Espírito de Deus opera onde quer, não ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ou seja, o Espírito Santo age como uma personalidade, a Bíblia mostra que ele se entristece, ele age em nós, ele é uma companhia, ele guia-nos em toda a verdade, ele não é só uma força ativa. O Espírito Santo é de facto a terceira pessoa da Trindade. Nós cristãos acreditamos na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma das doutrinas básicas da fé cristã. Seja ela que confissão tiver, a fé cristã assume a Trindade, adoramos um só Deus, único, que se manifesta de facto nas três pessoas da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é vital nós entendermos a ação de Deus na nossa vida, e Deus age através do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, onde se inaugura esse momento tão significativo na história da humanidade, que é o dia de Pentecostes, ainda hoje muitas comunidades cristãs celebram este dia de uma forma bastante marcante, e eu acho que é vital nós marcarmos este dia de Pentecostes de uma forma significativa. Fico até com pena quando os cristãos não o celebram como deveriam este dia de Pentecostes, porque é um dia extremamente marcante para as nossas comunidades. É o dia em que Deus estabelece uma nova aliança de uma forma concreta. Cristo já o tinha feito na Páscoa, ao celebrar a Santa Ceia, a Eucaristia, onde parte o pão e distribui o cálice pelos seus discípulos.
mas ele concretiza-se no dia de Pentecostes. Por isso Jesus disse aos seus discípulos para eles não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E é no dia de Pentecostes que os apóstolos, os discípulos de Jesus são revestidos de poder. E que poder é este? É o poder do Espírito Santo. É por isso que eu gosto imenso de Atos 1:8, é o versículo de eleição da minha vida, norteia toda a minha caminhada cristã, que é recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. É deste poder que Jesus estava a falar. E é este poder que vem até nós hoje. Nós cristãos hoje somos revestidos do poder do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Se você diz que é cristão e não tem o Espírito Santo, então há qualquer coisa que está errado na sua vida. Você não é cristão. Isso é muito claro nas Escrituras. A Bíblia não deixa dúvida alguma sobre esta matéria. Quem tem o Espírito de Cristo é cristão. Quem não tem o Espírito de Deus não pode dizer que é cristão. Então, o desafio de Deus para nós é percebermos esta mensagem que é uma mensagem de poder, uma mensagem que veio para transformar a nossa vida. Por isso ele começa por dizer que esta palavra do Senhor veio a ele, ao profeta Joel, ao filho de Petuel, para transmitir esta mensagem de poder à nação e ao povo de Deus. O verso 2 ainda diz: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Joel agora vai fazer aqui uma reflexão com o povo e vai chamar as autoridades da sociedade daquela época, que eram as pessoas de idade, e acho que temos que dar ouvidos às pessoas de idade, sem dúvida alguma, elas são uma referência para a nossa sociedade, não podem ser simplesmente encaixotadas em lares. As pessoas de idade são uma mais-valia tremenda que a sociedade deveria de aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência, para enriquecer as pessoas mais novas, e a Bíblia tem conceitos muito interessantes sobre esta matéria, e eu acho que deveríamos de facto de ouvir mais aqueles que têm experiência de vida, e Joel convoca essas pessoas com experiência de vida a dizer: analisem se no passado houve situações idênticas a esta, que é para não confundirem mais uma vez, não racionalizarem a ação de Deus. Vejam lá se aconteceu nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais algo semelhante àquilo que vai ser relatado, àquilo que vai acontecer nos nossos dias. E depois dá um desafio: não só avaliem, não só verifiquem, portanto, esta situação, percebam que é uma ação sobrenatural de Deus, entendam que é o poder de Deus e por isso não há paralelo na história conhecida, por isso ele convoca as pessoas de mais idade para serem testemunhas destes factos, e depois ele dá uma recomendação no verso 3: narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Aqui temos a tradição oral. Joel desafia então o povo a retirar lições que sejam duradouras, e aqui a tradição oral, mais do que cerimónias, é preciso dizer isto, é benefícios, mais do que cerimónias é lições. Mais do que cerimónias e rituais, a tradição oral aqui é trazer uma mais-valia que fique marcada na sociedade por gerações e gerações. E isto é uma responsabilidade. No fundo, aqui Joel está a chamar à responsabilidade os educadores. E por isso ele diz no verso 3: narrai isto aos vossos filhos. Mas façam isto de tal maneira, no fundo, eu estou a tentar parafrasear aqui o verso 3. Ele está a dizer: contem esta história de tal maneira aos vossos filhos que eles vão relatar isto aos seus filhos, e eles vão relatar com um impacto tal que eles ainda vão fazer isto aos filhos deles, e estes filhos ainda vão fazer aos seus. Ou seja, temos aqui pelo menos 4 a 5 gerações que são marcadas por este episódio. E isto aqui, realmente, isto é que é ser educadores. Educador é aquele que é capaz de passar um valor de tal maneira bem passado ao seu filho, ao seu descendente, que ele vai abraçar aquilo com todas as forças e vai querer que os seus descendentes o vivam também intensamente. E o desafio de Joel para este povo é exatamente isso. É uma mensagem que tem a ver com o presente, uma mensagem que tem a ver com a análise do passado, mas é uma mensagem também que tem repercussões e impacto no futuro. E no fundo a mensagem de Deus é isto mesmo.
Deus é o mesmo no passado, Deus é o mesmo no presente e Ele é o mesmo no futuro. E quando nós percebemos isto, então estamos a viver uma vida intensa. Muitas vezes as pessoas de idade ficam saudosistas. No nosso tempo é que era bom, mas não tiveram o empenho necessário, como vemos aqui desafiado por Joel, para passar esses valores à sua geração. E viveram aquele momento, receberam os benefícios de terem vivido aquele momento, mas já não têm a coragem ou a capacidade ou às vezes a arte de passar esses valores às gerações seguintes. E isto de facto é algo que nós precisamos de aprender. Não basta ter vivido um momento, não basta usufruir a primeira geração do benefício daquela ação. Seja, por exemplo, as lutas pela liberdade, seja, por exemplo, situações de ordem material ou moral, os ganhos que se tiveram em determinadas experiências de vida, mas conseguir transmitir isso para o futuro. E é necessário realmente nós tirarmos essas lições, de tal maneira que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e trinetos continuam a beneficiar desse impacto de vida que nós tivemos. Quando uma determinada reforma, seja ela política, espiritual ou outra, é só uma geração, fica muito aquém daquilo que deveria. Então as pessoas sempre deverão estar preocupadas com as próximas gerações. Como é que elas vão vivenciar as experiências que nós tivemos e como é que nós vamos conseguir passar de uma forma eficaz esta experiência de forma a que as pessoas não cometam os mesmos erros que nós. Como seria importante se nós conseguíssemos fazer isso, por exemplo, com a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Aliás, se tivéssemos tirado as lições com a Primeira Grande Guerra, não teríamos feito a Segunda. E o risco está em não tirarmos lições com a Segunda Grande Guerra e podermos vir a fazer o mesmo erro com um futuro líder próximo, se calhar. Dando poder, dando ferramentas a determinados indivíduos que depois têm a capacidade de manipular milhões de pessoas para conduzir essas milhões de pessoas à catástrofe, a cometer atrocidades como aconteceu os genocídios que nós presenciámos nesta velha Europa. Seria tão importante nós retirarmos daqui estas ilações para a nossa própria vida. E eu gostaria de terminar esta introdução aqui a Joel ainda lendo o verso 4, que nos desafia a esta reflexão, porque agora ele vai introduzir a crise que vai marcar a nação de Israel, o povo de Deus. E diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Uma grande praga de gafanhotos iria chegar ao povo de Deus, e Joel vai desafiar o povo a fazer esta reflexão. E porquê é que isto ia acontecer? Porque o povo se tinha afastado dos caminhos de Deus e era necessário haver um retorno àquilo que é básico na fé, àquilo que é os caminhos de Deus. E por isso o verso 5 termina dizendo: despertai e chorai, vós ébrios, despertai e chorai, uivai todos que bebei vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Cuidado com a vossa vida. No fundo é o grande desafio que Joel vai lançar para cada um de nós. A forma como nós estamos a viver tem impacto nas nossas próprias vidas e nas gerações futuras. E por isso mesmo devemos de acordar, devemos despertar e viver a vida de uma forma que seja eficaz para nós e benéfica para aqueles que cruzam connosco. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.